Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 32. Bons estudos! Oi, você sabe o que é isso aqui? Sei. Isso é uma porca e um parafuso. Uma porca e um parafuso. Um parafuso e uma porca. Pelo jeito, todo mundo sabe o que é uma porca e um parafuso. Mas será que todo mundo já parou para pensar quanto a gente depende dessas duas pecinhas no nosso dia a dia? As porcas e os parafusos estão presentes na maioria dos utensílios que usamos todos os dias. Eles são responsáveis pela união das várias partes de conjuntos mecânicos ou de objetos que, de uma outra forma, não teriam como juntar as suas diversas partes. Como você sabe, para montar conjuntos mecânicos são utilizados diferentes processos de união das suas diversas partes, dependendo do uso que vai ser dado para esse conjunto. É possível uni-los, por exemplo, por soldagem, por rebitagem ou por meio de porcas e parafusos. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a operação chamada roscamento, que produz os filetes de que a rosca é composta. Vai conhecer os tipos de rosca e sua classificação. Finalmente, vai aprender como roscar manualmente com machos. Sem essa operação, seria impossível fabricar essas utilíssimas porcas e parafusos. Portanto, fique ligado, porque a nossa teleaula está apenas começando. Oi, Ananias, tudo bom? Oi, Caio, tudo bem? Nossa, quanta porca e parafusinho, hein? Eu tô fazendo um trabalho aqui pra minha vizinha, pra dona Carla, aí eu tive que desmontar esse chuveiro. Sabe que eu nunca aprendi a produzir esses filetes de rosca aqui? Essa é uma operação chamada roscamento, e com ela você consegue produzir uma rosca com formato e dimensões normalizadas. Eu sei que existem dois tipos de rosca. A rosca interna, como essa porquinha aqui, e a rosca externa, como é o caso desse parafusinho. Então, o roscamento também pode ser chamado de interno ou externo, conforme a peça que você vai produzir. E que tipo de ferramenta eu uso na operação de abrir rosca interna? Essa ferramenta aqui, ó, chamada macho para roscar. Macho para roscar, Ananias? É isso mesmo, macho para roscar. São essas ferramentas aqui. Elas geralmente são fabricadas em aço rápido e servem tanto para operações manuais como para máquinas. Os manuais, como esses aqui, são mais curtos e apresentados em jogos para 2 peças, quando você tiver que fazer uma rosca fina, ou 3 peças, com variações na entrada na rosca e no diâmetro efetivo para roscas normais. O primeiro tem a parte filetada ou roscada em forma de cone. O segundo tem os primeiros filetes em forma de cone e o restante em forma de cilindro. O terceiro é todo cilíndrico na parte filetada. Os 2 primeiros são para desbaste, o terceiro é para acabamento. Os machos para roscar à máquina são apresentados em uma peça e têm o comprimento total maior do que o macho manual. Os machos para roscar são caracterizados pelos seus sistemas de rosca, que podem ser métrico, baseado em milímetros, Whitworth, baseado em polegadas, e americano, também baseado em polegadas. Os machos são caracterizados também pela aplicação, que é de roscar peças internamente, pelo passo, que é medido pelo sistema métrico decimal ou número de filetes por polegada, o que indica se a rosca é normal ou fina, pelo seu diâmetro externo ou nominal, que é o diâmetro da parte roscada, pelo diâmetro da espiga ou haste cilíndrica, que indica se o macho serve ou não para fazer rosca em furos mais profundos. E, finalmente, pelo sentido da rosca, à direita ou à esquerda. Ananias, eu andei reparando e os machos possuem mais de um tipo de canais ou ranhuras, né? É isso mesmo, Caio. Olha, esses canais aqui, eles têm várias funções. Tanto um quanto o outro servem para receber e transportar os cavacos e conduzir os fluidos de corte até o ponto onde os cavacos são formados. Tá bom, mas eu queria ficar um pouco mais por dentro desse assunto. Existem vários tipos de canais. Os canais retos são de uso geral, empregados nos machos manuais, e também em máquinas como rosqueadeiras automáticas e tornos automáticos,
para roscar materiais que formam cavacos curtos. Os canais helicoidais à direita são usados em máquinas e indicados para materiais macios que formam cavacos longos. São bons também para furos cegos, porque extraem os cavacos no sentido oposto ao avanço. Os canais helicoidais à esquerda são adequados para roscar furos passantes na fabricação de porcas, em roscas passantes de pequeno comprimento. Para roscar chapas e furos passantes, é necessário canais com entrada helicoidal curta. Existem também canais com entradas helicoidais contínuas. A função desta entrada é eliminar os cavacos para frente durante os roscamentos. São empregados para furos passantes. Os canais de lubrificação retos, de pouca largura, têm função de conduzir o lubrificante para a zona de formação do cavaco. Finalmente, os machos sem canais. São os machos laminadores de rosca. Trabalham sem cavacos, pois fazem a rosca por conformação. São usados em materiais que se deformam plasticamente. Bem, Tito, roscar manualmente com machos consiste em abrir roscas internas para a introdução de parafusos ou fusos roscados com diâmetro determinado, ou ainda para a fabricação de peças como esse flange, ou porcas ou peças para máquinas em geral. Tudo bem, Silvão, mas antes de eu começar o roscamento, eu preciso verificar o diâmetro do furo, não é isso mesmo? Exatamente, tem que fazer isso cautelosamente, porque se o furo for maior do que o diâmetro correto, os filetes vão sair defeituosos ou incompletos. Agora, se o furo for menor, o que acontece? O macho vai entrar forçado e o fluido de corte não vai penetrar, provocando atrito, ocasionando assim o aquecimento e a dilatação. E você já sabe qual é o resultado disso, né? Bom, deixa eu ver, eu acho que o macho vai ficar travado dentro do furo, não é isso? Exato, e vai quebrar. Para evitar esse problema, você vai consultar tabelas que relacionam o diâmetro da broca que realiza o furo e a rosca que se quer obter. Olha aqui, na haste cilíndrica dos machos estão marcadas as indicações do diâmetro da rosca, o número de filetes por polegada ou o passo da rosca. E todos os furos para roscas devem ser escariados em 90 graus para evitar que as entradas das roscas formem rebarbas. Para roscas com furos cegos, ou seja, não vazados, a extremidade do macho jamais deve bater contra o fundo do furo. Assim, sempre que possível, furar mais profundo que o necessário para fazer a rosca, a fim de que se obtenha espaço para reter as aparas. Se não for possível um furo mais profundo, é bom ir removendo sempre as aparas que se alojam no fundo do furo. Para furos com diâmetro menor do que 5 milímetros, você deve usar um desandador muito leve para que possa sentir melhor as reações do metal. Deve-se também retirar e limpar frequentemente o macho. Para furos de difícil acesso, nos quais não seja possível o uso do desandador, usar a extensão também conhecida como desandador T. Bem, você já conheceu a ferramenta utilizada para fazer um roscamento. Já viu também alguns cuidados que são necessários na execução dessa operação. Agora está na hora de ver a operação em si, passo a passo, ou seja, conhecer todo o processo de execução que envolve roscar manualmente com machos. O primeiro passo, você já sabe, é sempre a fixação da peça previamente furada e escariada na morsa, caso haja necessidade. Se possível, mantenha o furo que será roscado em posição vertical. Em seguida, você deve selecionar o macho e o desandador adequados à operação. Não se esqueça de que o tamanho do desandador deve ser proporcional ao tamanho do macho. Coloque o primeiro macho no desandador. Lembre-se também de que os machos devem ser usados na seguinte ordem: o primeiro e o segundo para desbaste e o terceiro para acabamento. O fluido de corte deve ser selecionado segundo as características do material a roscar. O uso de fluido de corte inadequado, ou mesmo a sua não utilização, pode causar problemas como o aumento do esforço para abrir a rosca, falhas nos filetes, gripagem e quebra do macho. Então inicie o processo de roscamento, introduzindo o macho no furo, exercendo leve pressão sobre ele mesmo, dando as voltas necessárias até que se inicie o corte. Nesse momento, é muito importante verificar a perpendicularidade com o esquadro e, se houver necessidade, corrigir.
O macho é introduzido progressivamente por meio de movimentos circulares alternados, ou seja, de vai e volta. Além de facilitar o corte, esses movimentos quebram o cavaco e permitem a entrada do fluido de corte. Ao terminar essa operação, você deve passar o segundo macho. Finalmente, você vai dar o acabamento à rosca, passando o terceiro macho com movimento circular contínuo. Está terminada a operação. E mais um lembrete. Em casos de furos não passantes, gire o macho com mais cuidado ao se aproximar o fim do furo, para evitar que se quebre. Puxa, parece fácil quando a gente vê, hein? Mas precisa ter muita prática, hein, Silva? Na verdade, Tito, o roscamento é uma das operações em usinagem que mais exigem cuidados do profissional. Seja pela dificuldade da remoção dos cavacos ou pela dificuldade de uma lubrificação adequada nas arestas cortantes das ferramentas. Mas como é que a gente faz para diminuir esse tipo de problema? Tomando uma série de cuidados. Por exemplo, escolher material que tenha menor resistência à usinagem, evitando que a profundidade da rosca exceda 1,5 vezes o seu próprio diâmetro, deixando uma folga adequada no caso dos furos cegos. E tem aquilo que você me tinha dito, né? Sobre o furo prévio ter as dimensões especificadas em tabela para cada tipo de rosca. Enfim, Tito, todo cuidado na seleção de ferramentas, do equipamento, da velocidade de corte e do lubrificante. Pois bem, todas essas escolhas devem ser criteriosas. Uma escolha apressada ou descuidada pode estragar o seu trabalho, causando prejuízo e perda de tempo. Mas eu gostei muito dessa operação, Silva. Mas e as roscas externas? Como é que a gente faz para abrir as roscas externas? Calma, Tito, uma coisa de cada vez. Deixa um pouquinho para a teleaula que vem. Seria bom fazer uma revisão de tudo isso. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu uma operação conhecida como roscamento, que produz uma rosca com formato e dimensões normalizadas. Aprendeu que a operação de roscamento interno é feita com uma ferramenta chamada macho e conheceu as suas principais características. Constatou que os machos apresentam canais ou ranhuras que têm várias funções. E acompanhou passo a passo todo o processo de execução da operação de roscar manualmente com macho. Apesar de você ter visto na prática a operação de roscar com machos, é muito importante estudar sobre ela. Isso vai ajudar você a fixar gradativamente os fundamentos principais para uma correta execução. Por isso, complemente aí no seu livro tudo que você viu aqui nesta teleaula. Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.